oração a toda hora. Momento devocional. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, toda honra e toda glória, todo louvor e toda majestade pertence ao Deus sábio, ao Deus justo, ao Deus tremendo, ao Deus glorioso, ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, ao governador dos povos, ao meu grande eu sou, qual toma conta do universo, a quem devemos gratidão, meu Deus, muita gratidão por tudo que fizestes até aqui por nós, desde na nossa concepção até a nossa atual existência, Senhor. Todas as pessoas que estão sendo curadas, tocadas, abençoadas, avivadas pelo Teu poder, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Que vidas sejam cheias do Teu Espírito nesta hora, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Graças a Deus, estamos mais uma vez diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo e queremos agradecer a Deus. Como Jesus é mencionado no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo a João, um texto profético e simbólico sobre a luta final entre o bem e o mal, o julgamento divino, a volta de Cristo e a instauração de um reino milenial, um novo céu, uma nova terra, servindo de encorajamento para os cristãos perseguidos, com a promessa da vitória final de Deus e a recompensa para os fiéis, destacando a soberania de Cristo sobre a história e destino do mal. Muita coisa vamos ter no Apocalipse, eu tenho no Apocalipse. Ou vai acontecer, ou já está acontecendo. Nosso texto de ouro diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente te virei, e tirarei do seu lugar o teu catiçal, e se não te arrependeres. Apocalipse, capítulo 2, verso 1 a 5. A nossa verdade inquestionável diz assim: Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João no final do século I, como a data mais aceita sendo por volta de 95 a, melhor, depois de Cristo, ou entre 93 a 96, durante o exílio de João na ilha de Patmos, sob o reinado do imperador romano Domiciano, um período de intensa perseguição aos cristãos. Realmente, Domiciano imprimiu uma busca incansável por destruir o cristianismo. Foi muito tempo assim, e tem sido muito tempo assim. Os cristãos têm sido bombardeados, escarnados, cortado, tirado a cabeça do corpo, jogado no óleo fervente, como no caso de João, enfim, martirizado de todos os jeitos. Às vezes eu chego a perguntar para Deus quando a taça do sangue dos mártires será completo, porque há muita gente morrendo desde quando Jesus Cristo veio à Terra. Até hoje, a perseguição é implacável. Muita gente tem morrido em nome de uma limpeza étnica, em nome de uma limpeza
social, em nome de uma purificação que não tem nada a ver com a santificação. Enfim, a inveja, o ódio, as narrativas, é só mesmo Deus para suportar tanta gente morrendo por causa do nome de Jesus. Nosso destaque diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante, confirma o restante que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Essas palavras, tanto quanto aqui aos Efésios, como está em Apocalipse 2, 1 a 5, e aqui a igreja de Sardo, é uma amostra apenas de como Deus tratava as igrejas naquele tempo, como Deus via a igreja, o comportamento da igreja, a união da igreja, a fidelidade da igreja, né? o comprometimento da igreja com o reino de Deus. E como ele via a liderança, as pessoas que lideravam o seu povo naquela época. Assim como ele coloca aqui, mostra aqui no Apocalipse como Deus tratará o mundo. Porque Deus tem um momento de juízo com o mundo. E o Apocalipse é a prova clara, através das figuras, através dos ensinamentos, através de tudo que aqui está descrito, que Deus ele tem o tempo final para acontecer do bem e do mal. Nossa leitura diz assim: logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E do trono saíam relâmpagos e trovões, vozes diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus, e havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por trás, e quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Digno és, Senhor, de receber a glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por toda a tua vontade são e foram criadas. Este é o nosso Deus, o grande Deus. Aqui Jesus está sentado no trono do seu Pai, como foi aquela promessa que ele teve com o Pai, que se ele vencesse, ele se assentaria no trono do seu Pai, como ele mesmo expressa para nós. O Apocalipse é um dos livros mais belos e fascinantes da Bíblia. Através dos seus símbolos e figuras, mostra-nos Jesus como são os últimos dias da humanidade. Se no Gênesis tudo é começo, no Apocalipse tudo é consumação. Uma consumação, porém, que começa quando a nova Jerusalém desce dos céus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Assim está escrito. E essa comparação nós já explicamos quando no passado tivemos essa oportunidade de estudar o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse. O Apocalipse é o único livro profético do Novo Testamento. Embora haja profecias em quase todos os livros do Novo Testamento, somente o Apocalipse pode ser considerado um documento rigorosamente profético. Aliás, até seu título é profético. Em grego, Apocalipse denota a remoção de um véu estendido sobre algo que deve e precisa ser conhecido urgentemente por nós. A gente sabe que o Apocalipse também desvenda os mistérios.
Ele traz à luz coisas que lá no livro de Daniel estava oculto, no livro de Ezequiel também. Apocalipse fala muito do Velho Testamento. Quanto ao conteúdo, o Apocalipse é revelado, ou é revelação. Se lhe considerarmos a mensagem, é profecia. Enviando como carta aos seus primeiros destinados, o livro, na verdade, é uma epístola. É uma epístola, não no seu total, né? Mas é uma epístola que são enviadas às 7 igrejas. E esse destino está incluindo todo, desde o primeiro capítulo até o 22º. Desta datação, perseguição romana, o livro foi escrito em um momento de perseguição severa, com Domiciano exigindo adoração como Deus, o que reflete as mensagens às igrejas. Data mais aceita, a maioria dos estudiosos aponta para os anos de 90, durante o governo Domiciano, entre 81 a 96. Teorias alternativas. Existe um debate sobre alguns estudiosos defendendo a data anterior aos anos 70 d.C., antes da destruição de Jerusalém, enquanto que os outros sugerem data posterior, mais a data tardia final do século, e é mais consensual. Local: João recebeu a revelação em Patmos, no mar Egeu, e escreveu como uma carta às 7 igrejas da Ásia Menor, na atual Turquia. Um livro de advertência e consolações. O Apocalipse não se limita a descortinar o futuro. Ele ensina aos cristãos que todas as épocas e lugares devem estar esperando a ordem santa do aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Suas consolações do Espírito Santo são abundantes. Uma estrutura principal diz assim: as cartas às 7 igrejas, capítulo 1 ao capítulo 3, mensagem de Jesus para as comunidades da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, como exortação, louvores e advertência. As visões celestiais, que estão no capítulo 4 ao capítulo 11. A corte celestial, o Cordeiro, que é Jesus Cristo, que é digno de abrir o livro selado da história da humanidade, e a abertura dos selos que trazem os julgamentos e sinais na terra em decorrência do agir de Deus para cumprir seu propósito. A batalha espiritual também está nos capítulos 12 a 14. Símbolos como a mulher, o dragão, que é Satanás, a besta, que é o anticristo, mostrando a perseguição à igreja e a intervenção divina. Nós estamos só relatando a visão geral 2, porque a primeira nós fizemos ontem, né? Nas 7 últimas pragas, capítulo 15 a 18, os anjos derramam taça de juízo sobre os inimigos de Deus, culminando na queda da a Babilônia, que é o símbolo da perversidade, tanto na época de Jesus como na época atual. O triunfo final está no capítulo 19 a 22, a segunda vinda de Cristo, a derrota definitiva do mal. Satanás será acorrentado, o milênio acontecerá. Por 1000 anos Jesus reinará e, por fim, o juízo final. Um novo céu e uma nova terra, está no capítulo 22, 21 a 22. A nova Jerusalém desce do céu como um lugar sem dor, sem morte, sem luto, sem sofrimento, onde habita gozo, paz com seu povo. A mensagem central de Apocalipse fala da esperança em meio ao sofrimento e à perseguição. A Bíblia diz: como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Nós lembramos, no caso de Sodoma, que Deus visitou, salvando a família de Ló, na hora justamente em que começaria o juízo. Então Deus, ele não deixa de ter seu testemunho. Apocalipse é a mesma coisa. Nós temos certeza que aquela expressão de Deus
como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação que ele sobre o mundo. Mostra que Deus tem um plano e que ninguém pode jamais frustrar os planos de Deus. O arrebatamento, tanto quanto a a libertação do povo, está totalmente interligado por causa do poder de Deus. A outra questão, que é a mensagem central, que é a esperança, fala também da fidelidade, um chamado à perseverança, ao testemunho de Jesus Cristo com a promessa de recompensa. Por que fidelidade? A Bíblia fala da fidelidade como algo que vem da fé. A fé nos leva à fidelidade, a fé nos faz crer num Deus santo, justo, perfeito, puro e fiel. E um Deus que não erra, que não falha, que não esquece, que não abandona, que não vira as costas, que conhece todas as coisas, que está no meio dos sete castiçais, e lá ele contempla tudo. Ou seja, Jesus, mesmo com o seu amor mais profundo, mas traz para nós uma advertência muito grande. A soberania de Cristo, Jesus é o Senhor da história, o Cordeiro que venceu. Nós podemos perceber a grandiosidade desse tema, né? Jesus, como soberano da terra, ele também, para que ele pudesse exercer essa soberania, ele teve que se colocar igual como homem, com o corpo humano, passar pelo sofrimento humano e por toda e qualquer ignomínia que o homem pudesse enfrentar, Jesus, para poder representá-lo ou apresentar-se como solução para o homem, teve que passar pelo mesmo sofrimento. Perseguição, ofensa, ignomínia, desrespeito, violência, ódio, ira, rancor das pessoas, gritaria, enfim, nós aprendemos muito com Jesus e nos definimos como pessoas que precisamos muito de Deus. E, por fim, vitória final. O mal será destruído. E Deus estabelecerá um reino de justiça, paz e paz eterna. Nós já falamos quando estivemos em 2 Pedro, né? Que Pedro fala dos elementos que se fundirão, que o juízo acontecerá e que o Senhor não poupará nenhum daqueles que não aproveitaram a oportunidade para se converter, para se humilhar, para se arrepender, para deixar as coisas erradas e se apegar às coisas certas e firmar seus pés na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Infelizmente, Jesus foi a pedra que os homens rejeitaram, mas que foi posta por esquina. Nós temos no Apocalipse algumas coisas muito interessantes. Primeiro que a gente vê é que do capítulo 1 até o capítulo 4, nós vemos o cântico, findando com o cântico da natureza, das coisas reais, das coisas humanas, da criação, como Deus trata com o ser humano e como ele é digno, porque ele se portou, porque ele venceu. E como vencedor que é, também pode fazer com que os outros também ame, adore, glorifique, bendiga e seja abençoado. Guardando a coroa, se preservando, sendo fiel, abandonando o pecado, voltando ao primeiro amor. E o cântico termina dessa forma, como aquele que criou todas as coisas. Mas do Apocalipse capítulo 5 em diante, nós podemos perceber que começa o cântico celeste, do reino celeste, da adoração celeste, da glória celeste, do poder celeste, que provém de um Cristo vivo, de um Cristo que está de pé, que está no comando, que está no domínio, apesar de que aqui na terra estará acontecendo grandes coisas, grandes catástrofes, grandes situações de escândalo, de destruição, de vergonha, como o nosso irmão Daniel fala.
né? E que muitos se levantarão uns para a vida eterna e outros para desprezo e vergonha eterna. Mas também o livro utiliza uma rica linguagem simbólica para descrever eventos futuros e a realidade espiritual, encorajando os fiéis a permanecerem firmes até a volta de Cristo. A questão da fidelidade cristã é uma questão muito abrangente. Quanto mais estivermos longe de Deus, mais precisamos de cuidados, porque a nossa mente, a nossa alma, nosso espírito, tudo pode ser objeto de ataque pelo adversário. Por isso que ele diz, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Assim como a gente percebe que essas coisas também produzem galardão. Ele disse, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, apesar de que nós não fazemos nenhuma vantagem, não pecar, não errar, não mentir, não enganar, não ser falso, não ser hipócrita, não ser nojento, espiritualmente falando, apesar disso tudo, Deus é Deus de bondade, de compaixão, de misericórdia. O grande eu sou, o El Shaddai, o primeiro e o último, e todas as coisas apontam para um Jesus soberano, para um Jesus permanente, para um Jesus que é vencedor. E, por último, então, nós podemos destacar aqui a questão da realidade espiritual. Apocalipse é o livro da realidade espiritual. Em Apocalipse nós descobrimos que tudo termina em Jesus. A realidade da humanidade está em Jesus, está em servir Jesus, está em ouvir a voz, quando ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Então, o homem, na realidade espiritual, ele tem a vantagem da presença de um Deus real. Daquele que não abandona, daquele que não se quebra, daquele que não vacila, daquele que não dormita, daquele que não se permite errar. Mas o Apocalipse mostra como Deus vai tratar o mundo, como chegará ao ponto final, de que maneira Deus vai se utilizar das coisas, dos elementos, para provar a sua grandiosidade na terra e na vida dos homens. E como Deus está se programando para levar o homem para habitar com ele? Não é através do purgatório. Não é lá a palavra de Deus que depois da morte segue o seu juízo. Então, não tem saída para o homem se ele vive essa vida absolutamente. Se ele não tem afinidade com Deus, se ele não tem humildade para entender todas as coisas e aceitar o comando de Jesus Cristo, como será a vida do homem sem Deus? Porque muitos vão ter que ser sacrificados no período que chama-se de tribulação, justamente porque essas pessoas, elas tiveram a chance de andar na presença de Deus, de ser arrebatadas e não foram. E elas terão que sofrer toda sorte de incorrência, justamente por ter negado o Filho de Deus, não ter permanecido, por não ter amado, por não ter sido liberto através do poder de Deus, que veio através de Jesus. Jesus é o Alfa e o Ômega. Jesus é aquele que nos ajuda a entender o início das coisas e o fim das coisas. Jesus também é o livramento, porque ele preparou um novo céu e nova terra, onde haverá gozo e paz. E então ele estará para sempre como o Senhor da glória, como aquele que limpa, que sara, que purifica, que santifica, que cura, como aquele que salva, como aquele que liberta. Então o livro de Apocalipse nos vai levar a entender detalhes que ainda não podemos falar aqui. Mas nós já podemos observar que tanto
de 1 a 4, como é o caso que estudamos aqui, mostra que Jesus Cristo, ele como Filho de Deus, ele procurou de todas as maneiras proporcionar para o homem o luxo da graça, o perdão, a solução, o milagre. Como diz aqui, ele mandou uma palavra para a sua igreja. E aqui mostra como Jesus honrou cada localidade, como Jesus se preocupou com cada localidade. Aqui nessas cartas, nós podemos dizer que toda a Ásia ela foi alcançada por Cristo. Toda a Ásia ouviu falar de Jesus. Todos ali no continente asiático puderam aprender através das exortações, das advertências e dos louvores que Jesus Cristo estava vivo e poderoso para desfazer todas as obras do maligno. Também nós encontramos Jesus como aquele que está na corte celestial, quando ele se assenta no trono e todos os querubins, serafins, todos os 24 anciões, todos os arcanjos estão ali para o adorar, para manifestar o quanto ele é precioso, o quanto ele é grandioso. Então nós temos a oportunidade de, ainda em vida, permanecer firmes e constantes e abundantes e não nos deixar levar pelas coisas de Satanás, pelas coisas do mundo, pelas coisas do pecado. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos diante de Ti e Te adoramos de todo o nosso coração por essa oportunidade ímpar de poder falar contigo, de poder ouvir Tua voz, de poder raciocinar, Senhor, o quanto nós precisamos de Ti. O Senhor é amigo, o Senhor é companheiro, o Senhor é misericordioso, o Senhor é aquele que nos procura de todas as maneiras para nos limpar, nos santificar, para sermos um povo de boas obras, para sermos um povo, Senhor, idôneo e que sabe escolher. Jesus, eu te adoro pelos teus feitos, te adoro pelas tuas obras, te adoro pelos teus milagres, te adoro por tuas maravilhas. Senhor, eu te adoro porque o Senhor não desampara, mas o Senhor cuida, e o Senhor cuida de forma tremenda e terrível. E o Senhor que tem cuidado de nós também tem solução para a nossa vida, para o nosso lar. Aliás, Senhor, nas cartas o Senhor fala muito profundamente a atitude dos homens em relação a Ti. E como nós, Senhor, deveremos viver uma vida sem a Tua direção não dá. O Senhor é tudo para nós. Então, Pai, em nome de Jesus, recebe minha adoração, meu louvor, minha gratidão por Tua santidade, pelo grande amor que o Senhor tem para conosco e vivermos, Senhor, sempre debaixo da graça, Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não nos abandone, Pai, mas faz uso da nossa vida. Estende as Tuas misericórdias sobre o Brasil, sobre os estados brasileiros, sobre os municípios, Senhor, sobre, meu Pai, que eles possam ser salvos e libertos, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor também colhe de êxito nossa fé, que é pequena, mas está posta em Ti. Assim recebe minha adoração e meu louvor em Cristo Jesus, meu Senhor. Em nome de Jesus. Te amo, Senhor.